aí, voltamos 11 horas 34 minutos e a gente escutou... O que a gente escutou? Iggy Pop? Iggy Pop agora, no intervalo com His Dead, She's Alive. Escolha do Tom, isso aí. Escolha do Tom. Do Tom e do Gustavo. Iggy Pop, né? Iggy Pop é um lindo. Porque... É a terceira que eu tô curioso. Não, tem? Por enquanto não tem. Então vamos pensando numa música pro encerramento do programa ali, pra tocar no fundo. Por enquanto não na tem. finaleira. Podem me largar aí, tomara que tenha, né? Eu pedi o Ramones, não tem, né? Olha, eu tô torcendo deve ter, que tenha, deve porque ter, claro que hoje... Começa eu com vou- Sex Pistols, pode encerrar com o Ramones, Rafa, né? eu Com vou Iggy Pop no meio, dividir, tá perfeito. dividir perfeito. contigo assim, a pressão que eu senti hoje, porque... Ele não tá aqui como coordenador, né? A gente tá... hoje é como arte, educador e nerd. já, né? Mas... Não, olha aqui, eu te disse que eu estou aqui como fã da Deca. Mas eu senti o E peso, aí ela começa tá? a jogar tudo de novo, olha assim, ó. Os ouvintes De telespectadores... pesquisar as esse homem de músicas que ele 50 quilos queria. conseguiu te colocar um peso. Ah, mas isso aí, olha, eu vou te É contar. 50 quilos de amizade profunda, né, Deca? Pronto. Nossa, é muita poesia esse homem, né, cara? Adoro, vou cara, te poesia. dizer, Acho que é aquela tirinha do Poesia Rafael Correa, punk, né? que ele fala, Sim, vamos eles- fazer poesia porque esses canalhas não suportam poesia. Não suportam Fantástico, poesia. é isso aí. Tem que ser poético É mesmo, isso eu aí. gosto disso. Muito Mas é isso, eu tô com um peso, assim, eu comecei a suar agora, assim, tomara que tenha Ramones, se não tiver, eu vou fazer de conta que tem e vou dar um jeito aqui, tá? Porque... Aí bota uma romântica, porque tu é ela é meio cupido da minha vida. Também, né? Oh, que responsa é essa, hein? Altas revelações desse Tem paralelo muita treta, coisa de cara. Tá fundo parecendo... aí. Eu vou trocar o nome de Não tô paralelo sabendo. nerd a paralelo tititi. Desse quadro. né? Adorei. Ah, sim, porque a Carol já falou que tu não lava tuas roupas no paralelo A Carol aí, né? me dá também Eu aqui lembrei umas, agora. umas mijadas no ar também no paralelo. né? Ai, Não, adorei. e ontem, Aquilo foi... ontem o Nerds foi interrompido, assim, o Rafael interrompeu o programa, porque a Carol já Mentira. já vinha com mais revelações, o Rafael Ah, interrompeu. Ela adora. censurou? Eu não sei qual é que é o dela, cara. Ela curte me fazer passar menina. vergonha no ar, entendeu? Né? Não, eu não censuro ninguém. Eu só, assim, tipo, troquei o assunto. Assim, vambora, vamos falar de alguém, mano, por favor. Tá, mas vou buscar um Ramones aqui. Busca um Ramones aí, vou continuar batendo um buscar, papo vou com os guris. Pra quem pegou o programa no intervalo aqui, hoje a gente tá recebendo Everton Cosme e Lau Tissot, que são dois arte-educadores, dois nerds de carteirinha, de tá? Ramones. Que gostam muito desse universo pop, que a gente discute tanto no programa do Nerds e nessa edição do Paralelo Nerd. A gente está falando sobre a utilização dessas ferramentas narrativas, né, do mundo pop, do mundo nerd, em sala de aula, hein? Conversar um pouquinho sobre como que a gente trabalha com alunos, crianças, adolescentes, adultos, né, também em sala de aula, com essas ferramentas, de maneira que a gente dialogue mais aí, falava lá no primeiro bloco, com o linguajar deles mesmo, né? Essas coisas que eles já vivenciam, que já estão tão presas, né, no imaginário deles e que a gente, vocês, né, enquanto professores, podem saber se utilizar e tal, e dialogar com eles. Vamos trazer umas experiências, quem sabe, pessoais, assim, vocês darem algumas dicas de algumas coisas que foram muito legais, que vocês conseguiram fazer em sala de aula. E claro, o que mais vocês quiserem, né? Falem, tragam o tema como vocês quiserem. Everton Cosme começa. Posso ir lá? Claro, Então eu por vou lá. favor. Então, eu tenho mais experiência dando oficinas, né? Eu não tenho uma larga experiência em sala de aula que nem o Lau. Até porque eu não tive oportunidade. Então, eu tenho mais experiência como oficinas, que é um desafio né, pela questão de idade mesmo, que tu tem, né, pessoas bem mais velhas e pessoas bem mais novas. Então, quando eu dou minhas oficinas de desenho, eu sempre trago exemplos dos quadrinhos e eu sempre começo abordando a mesma coisa, né? O que é um bom desenho, né? Ou será que existe um desenho ruim? Pô, isso me lembra Então- as aulas do Geraldo lá no início, hein? Porque isso acontece muito e pode ser um descuido, pode ser, às vezes até falta de formação, né? Da criança começar a sofrer essa pressão. Ah, não sabes desenhar. Não, todo mundo sabe desenhar. Então acho que Existe todo mundo sabe desenhar. um certo conceito de padronização, né? De como a criança deve expressar graficamente, né? O desenho de uma árvore, o desenho de um sol, o desenho de um chão, a cor, né? Aquela coisa do professor cobrando às vezes de que o mar não pode ser vermelho e o céu não pode ser cor-de-rosa, que é uma coisa ridícula, né? E tu acaba incutindo esses conceitos Exato. quadrados, né? Só um comentário, enquanto psicóloga, também faço essa meia-culpa pra categoria, que também fica nessas padronizações, né? Ah, fez a arvorezinha sem chão, isso que o Everton fez a casinha falou, sem não sei o É um quê. problema de formação, às vezes, né? Ah, um problema de sim, formação é. do Então, educador, sim, é. porque Bah. tu tem que saber ultrapassar isso, né? Então eu sempre trago exemplos, né? Então eu pego um desenhista de quadrinhos mais clássico e pego, por exemplo, vou citar um autor que eu sempre utilizo, o Fábio Zimbres. Então, para mim o desenho do Fábio Zimbres é muito bom porque eu reconheço ele em qualquer lugar que eu tiver. Sim. Passar na rua, ver um desenho na parede, eu sei que é do Zimbres, porque é um desenho que tem a marca dele, é um desenho muito pessoal. Então, Mas que é desgarrado daquele o desenho conservador. É o né? tosco, entre aspas, né? Ele tem aquele traço tosco, entre aspas, mas que é muito característico dele. Eu sempre, quando eu penso num artista assim, eu penso no Robert Crumb,
que, Exato. cara, não é todo mundo que gosta, né? É uma coisa tipo, ame ou odeie, né? Porque o desenho do cara é completamente rabiscado, sujo, né? Tipo, e... Claro, pra quem curte esse tipo de arte mais marginalizada, ou isso que tu falasse, tu identifica, tu olha o desenho e tu sabe que é do cara, entendeu? Só que as pessoas que estão tão acostumadas já não vão curtir, né? E aí, usando esses exemplos, né? Eu sempre uso o quadrinho, que é a minha área. Eu consigo começar a desconstruir esse pensamento. Eu não sei desenhar. Não. Desenhar todos sabem, né? Alguns vão além, né? Outros têm suas limitações. Então, sempre uso as histórias em quadrinhos já como start das minhas oficinas para quebrar. Porque, geralmente, quando fazem... quem sabe desenhar? Alguns, né, levantam o dedo, outros ficam mais acanhados. Pessoal que está mais acostumado a fazer um desenho, sei lá, de corpo, né, de rosto e tal, mais padrão e tal, já se sobressai. Aí a partir disso começa essa desconstrução, né? Até com autores mais clássicos como o Moebius, por exemplo, que nós todos amamos o Moebius na mesa. Ele tem séries de desenhos que são só expressão gráfica, né? Sim. Com cor e com forma. Sim. Então, a partir desses exemplos, a gente já dá para desconstruir. Baita uso de abstracionismo também, né? Sim, e essa quebra do preconceito, né? De que o desenho tem que ser figurativo, sempre representando a realidade. Então, legal. Os quadrinhos estão aí, né? Para contribuir com o que vocês falaram, assim, eu acho também importante lançar mão de algumas publicações até para fazer esse contraponto. Porque, por exemplo, o que tu falou sobre o Robert Crumb já dá elementos para se fazer uma aula extremamente interessante, porque o Robert Crumb, ele começa lá no movimento de contracultura do final dos anos 60, ele tem um desenho originalmente pensado para a reprodução em preto e branco, com achuras, e ele faz um retrato do movimento de contracultura, principalmente da Califórnia, naquele período lá, final dos anos 60, ápice da guerra do Vietnã, os movimentos de contracultura, nada Black como Power. trazer uma enciclopédia ambulante artística. Então, o que acontece? Quando tu pensas esses elementos e traz para a sala de aula, legal, um artista como Crumb e costura todas essas relações da história, as razões de ele lançar a mão daquela forma, a maneira que ele desenhava as mulheres, ou que ele desenha as mulheres, os músicos de blues, toda a relação que ele tem com as ruas, com o espaço urbano. Porque ainda temos uma influência muito grande da estética narrativa do super-herói. Então, quando tu dizes que o desenho do Crumb, de certa maneira, provoca um ruído ao olhar, porque o nosso olhar, mesmo para quem não é um leitor habitual de histórias em quadrinhos, é muito mais fácil assimilar a estética do Homem-Aranha ou do Super-Homem do que a estética do Robert Crumb. Com certeza. Então, assim, trabalhar um artista como Crumb em sala de aula é maravilhoso. E até porque ele dá suporte aos recursos, que eu acho que também é muito interessante para nós, arte educador, e tu disse para que eu trouxesse um estudo de caso, eu gosto de trabalhar muito com esse recurso básico, né? Papel, cola, tesoura e caneta Bic. Com esses recursos completamente banais, nós podemos fazer construção de personagem, montar entre aspas, o fanzine ou a revistinha, reproduzir em xerox, porque aí o estudante tem a capacidade de criar seu próprio vocabulário narrativo, estético, criar seu personagem e estabelecer uma relação bastante interessante que é a autopublicação. Legal. Com desenhos, colagens, poesias. Então, um fanzine, ele oferece a capacidade de se ter é o resultado, um né? resultado completamente palpável. Interessante que ele algo palpável, exatamente. Que aí ele pode trocar com um colega, com outra turma. As possibilidades da publicação de um fanzine são extremamente atraentes. Tu envolve outros conceitos, que não só o da produção, o conceito da própria mídia, e né? Tu trabalha com outras disciplinas, porque tu consegue também estabelecer vínculos com outros conteúdos, com outras disciplinas. E ele é atraente porque tu envolve tudo isso. Porque, assim, uma coisa é discutir se sabemos ou não desenhar. Outra coisa é tu respeitar aquele estudante que não gosta de desenhar por outras razões. Né? Verdade. E aí ele pode se envolver com fanzine, com colagem. Trabalhar com arte não necessariamente precisa passar só pela expressão gráfica, pelo desenho. Tu pode envolver toda a turma através de um recurso bastante econômico, como um fanzine, por exemplo, e envolver toda a turma com uma produção que passa por outras capacidades narrativas. Eu me lembro de fazer trabalho em sala de aula com uns alunos de artes visuais na época, né, em oficinas que a gente aplicou, acho que ali no CAI. E, cara, de como as crianças ficavam maravilhadas com a gente brincando com as câmeras fotográficas de pinhole. Sim. Sabe? Que são um recurso barato. Por mais que o papel seja caro, mas a gente disponibilizava, o papel ali nas artes. E a gente fazia com as crianças aquelas câmeras fotográficas de lata de Nescau, sabe? Tipo, e, cara, eles ficavam
assim, enlouquecidos, né? De bater uma foto, sabe? Tipo, de como é que uma criança, né? Pequena, ainda mais numa zona mais periférica da cidade, vai imaginar que ele teria uma câmera fotográfica em casa e não sabia. Sabe? Tipo, e ele consegue registrar um momento através de uma câmera de pinhole. Cara, muito legal, cara. Muito legal, assim, né? Sem palavras para descrever, assim, o sentimento que o cara tem ao ver as crianças fascinadas com aquela ferramenta. Não, e indo além, né? Eu tava pensando quando surgiu a pauta, né, sobre essa polêmica dos celulares agora em sala de aula. O celular é uma ferramenta em potencial, né, e poderosíssima se bem utilizada em sala de aula. Uma série de coisas. Eu lembro, há uns anos atrás, aqui no IF, eu vi, acho que foi numa MPU da FURC, um professor de artes apresentando o trabalho dele em sala de aula, trabalhando stop motion com os alunos, usando câmera de celular. Então, são soluções, né, de uma ferramenta que, embora polêmica, pode gerar um resultado muito legal em sala de aula. E todo mundo tem acesso. Com certeza. E são as novas mídias, né? É isso, é conseguir direcionar uma ferramenta que em muitos momentos é mal utilizada, né? Como ferramenta pedagógica. Pô, legal, tu fala do celular mesmo, e hoje tem visto um movimento cada vez maior, né, de produção de audiovisual no celular. Eu tenho visto curta-metragens feitos em celular. Sabe? Tipo, é uma proposta super massa que tu pode fazer com um aluno de sala de aula, tu tem os apps para editar já, por exemplo, no Exatamente. celular. Já sai editado. Já sai, teu Android ali, tu já consegue editar um filme então nele. Tu consegue ressignificar uma ferramenta, né? Exato, não, e fazer isso que a gente estava conversando, que o Lau falou, tipo, de dar um resultado, né? Daqui a pouco tu conseguir, através pegar os celulares dos alunos, fazer uma proposição aí de criação de um filme, né? De fazer pequenos curtas, ou brincar com a questão do vídeo arte mesmo. E eles produzirem, e depois tu fazer uma amostra disso em sala de aula, entendeu? Um pequeno festival de cinema, e exibir os filmes dos alunos, tu dá um produto para eles final, né? Eles enxergarem um resultado da prática artística deles ali que tá distante realmente. Não, e falando, né, trazendo pra cultura pop de novo, tem esse hype do YouTube, né? Os YouTubers. Tu consegue criar um canal no YouTube, por exemplo, com essas produções. Então, verdade. Então tu tá integrando esse hype da gurizada com o YouTube, né? Pra sala de aula. Então, tem muita possibilidade. É verdade. E dependendo do teu público, se tu for trabalhar, não necessariamente se tu for discutir arte e educação a partir, né, se for desenvolver uma prática de arte e educação sem lançar mão de alguns recursos, como esse que nós citamos, existem outras possibilidades. Estudar a história da arte, usando como elemento, né, desconstruindo, decupando os filmes que a gente assiste agora com várias camadas envolvendo os próprios movimentos de vanguarda, outras escolas artísticas, literárias. Então, nós temos um repertório hoje, nós estamos soterrados de imagens, de informação. Eu acho que talvez o desafio do arte educador seja justamente ter a capacidade de escolher todas essas informações, né? Filtrar e fazer uma ótima aula, né? Estabelecer um vínculo afetivo e educativo com seus estudantes a ponto de que tenha um resultado interessante, né? Fazer sair, assim, assistir... vou dar exemplos óbvios, né? Partindo de um trabalho que eu continuo sempre desenvolvendo, porque eu tenho essa relação muito com cidade, eu gosto muito do elemento cidade. Né? Então, assim, tem vários filmes que podemos assistir em sala de aula, depois fazer uma saída de campo, interpretar a relação da geografia da nossa cidade, a arquitetura da nossa cidade, a estética da nossa cidade no inverno, lembra muito determinados filmes. Então, as possibilidades, né, que os recursos têm à disposição são muito atraentes. Eu não tenho dúvida que é extremamente fácil, né, dentro de uma perspectiva que nós estamos falando, né, não é fácil ser professor no Brasil, e parece que ser professor vai ser um desafio ainda mais do que sempre foi, mas com este recorte, né, de lançar mão de determinadas referências, entre aspas, nerd, tá muito fácil mesmo. Estamos chegando perto do final, mas assim, para a gente dar uma concluída para cá pro programa, 2 perguntas eu tenho para fazer. Primeira é, e vocês enquanto nerds, quais são as coisas preferidas de vocês do mundo nerd para se utilizar em sala de aula, ou o que vocês escolheriam assim, para usar? Aquilo que permeia o universo de vocês, né, principalmente, que vai acabar sendo transposto para os alunos e tal. Por mais que vocês estejam, óbvio, dando uma cuidada na linguagem deles, vendo o que permeia o universo deles, enquanto professor, vocês acabam trazendo alguma coisa de vocês, né, gostos pessoais e tal. E, tipo, o que vocês trazem, tá? E a segunda pergunta, um pouco mais capciosa, já de cunho um pouco mais político, é como é que vocês se enxergam, isso que tu falasse agora, da dificuldade de ser um professor para o futuro, que se parece ser uma carreira bem amargada agora para frente,
A gente já vem percebendo diversos ataques à arte em geral, não só em sala de aula, né? Ataques em exposições, pelo Brasil afora, isso já vem de anos para cá, e num crescimento de ultraconservadorismo no Brasil. E como é que vocês veem a arte enquanto ferramenta de resistência? Tá? Ferramenta de luta mesmo, de como é que a arte vai vencer esses canalhas, né? Tá aí, citando a tirinha. Tá? Então essas duas coisinhas pra gente se encaminhar assim pra finaleira. Então, acho que respondendo a segunda pergunta, né? Ok. Acho que a arte enquanto forma de resistência, acho que o Lau já pôs, por exemplo, os fanzines, né? Acho que os fanzines, e aí mostra, né, esse movimento cíclico que a sociedade sofre. Acho que os fanzines vão acabar retornando com força, né, como mídia alternativa de disseminar conhecimento e disseminar opiniões. Né? Porque o que eu percebo é esse cerceamento das mídias cada vez maiores, esse controle cada vez maior. Acho que o fanzine vai possibilitar isso, né? Tu expor tua opinião com a tua liberdade de expressão devidamente garantida, né? E a primeira pergunta é dentro daquilo que eu gosto, dentro das histórias em quadrinhos, né? Que é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto, além do cinema. Eu sou um fã de sci-fi, né? Inveterados. Somos todos. E acabo usando Moebius. Uso muito Moebius em sala de aula e nas minhas oficinas. Pela relação dele, a relação que ele tinha com o mundo, né? Os mundos de Edena, mesmo que eu e o Lau já conversamos a respeito. Tem a relação dele, a forma de ver o mundo, de se alimentar, né? A condição de ser humano dele transposto para as histórias em quadrinhos. Então acho que é uma ferramenta legal de se utilizar. Massa. Até para tratar dessa relação, né? Dessa nossa relação dessa vida cada vez mais rápida, né? Cada vez mais dinâmica. Que aí, usando essa história, os mundos de Edena, trata mais ou menos disso, né? Pessoas que pararam de se alimentar de coisas orgânicas, por exemplo, e aí estão retomando esse processo de autoconhecimento e ressignificação. Então acho que é bacana a gente utilizar essa história como isso, né? Exatamente fazer esse contraponto, né? Nós não paramos mais. A gente não consegue mais parar para ler um livro, a vida não deixa mais. Então a história é legal, essa forma de utilizar essa ferramenta para compreender esse movimento que a gente está vivendo hoje em dia. Fantástico, fantástico. Tu, Lauzito? Bom, eu gosto muito de território, né? Trabalhar com território, com tribos urbanas. Eu tenho uma relação bastante apaixonada pela cidade do Rio Grande e eu tenho desenvolvido a minha série, que é a Cidade Cyber, que começa lá pela minha influência em Blade Runner e sempre ficar exercitando a poesia estética narrativa de como é que seria Rio Grande num futuro distópico, com todas as questões que eu já citei, arquitetura, enfim. E dentro disso, né, a partir desta relação com o território, eu certamente trago, né, um aporte cinematográfico, literário e também lanço mão de algumas histórias em quadrinhos para contribuir com essa investigação, né? Eu gosto de provocar nos meus estudantes, quando eu tenho, faz algum tempo já que eu não tenho o privilégio de estar em sala de aula desenvolvendo uma prática, assim como o Everton, eu também hoje nós, claro, por opções profissionais, caminhos, né? Por opções profissionais, nós estamos mais na vertente de audiovisual, como videomakers, né? E não tanto como educadores, ainda que nós temos uma responsabilidade como profissionais e artistas que somos, mas na sala de aula em si eu gosto sempre que possível, que eu tenho uma oportunidade, e se terei novamente oportunidade, eu gosto muito de trabalhar com o território, porque eu acho que é uma relação do estudante estabelecer um vínculo com o seu próprio território, ele desenvolver um olhar para a sua rua, para o seu bairro, para o seu cotidiano, para a estética da sua vizinhança, enfim. A partir disso, eu acho que a gente consegue desenvolver, eu acredito que a gente consegue desenvolver uma série de produções e de resultados bastante interessantes. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso território, para a nossa aldeia, antes de olhar para a aldeia global. É legal trabalhar essa questão da apropriação, né? Do aluno se sentir apropriado do ambiente. Do seu próprio ambiente, sim. Só fazendo um parênteses, né? Quando o Lau falou de território, né? De olhar para o próprio território, apesar da gente citar muito autor de fora, né? Acho que todos nós gostamos de muita gente daqui. Com certeza. E aí eu vou citar um trabalho que acabou de sair, eu ainda não adquiri, mas que é uma ferramenta muito forte para a sala de aula, que o Odir lançou, A Revolução dos Bichos, uma adaptação lindamente pintada. Não sabia. Tá aí já nas bancas, nas lojas. Onde é que anda o Odir, cara? Em Pelotas. Em Pelotas?
Produzindo loucamente, com um olhar crítico, uma visão de mundo muito legal. E saiu A Revolução dos Bichos. Que legal, cara. Lindíssima, tô louco pra adquirir. Nossa, preciso disso também. Quando tu for adquirir, tu me avisa. Já adquiri 2. Traz uma pra mim. Racha o frete, te racha Não o frete. tem problema, cara. Traz uma pra mim que... Tá, Rafael, para concluir esse posicionamento. A segunda pergunta. Eu acho que nós, assim, eu não tenho muita pretensão de dizer o que vai acontecer. Eu estou mais atento e me preparar para os tempos que virão, no entendimento de adaptar, né, resistir, produzir. Sim. E eu acredito que é um momento de extrema atenção e aprendizagem para todos nós. Eu não tenho dúvida que em alguns casos já está, né, salvo eu esteja enganado, e até preferia estar enganado, mas em alguns casos eu acho que nós vamos ter que reaprender a como desenvolver a nossa arte, o nosso discurso, a nossa estética, como é que nós vamos andar num novo território, de que maneira nós vamos nos relacionar com toda essa mudança que evidentemente está no nosso local, mas com um olhar mais atento a gente percebe, que o que acontece no nosso local também é um reflexo do global. Então são novos tempos, e eu espero que nós, né, que somos artistas ou que temos, né, essa predisposição poética, né, musical, gráfica, narrativa, enfim, que a gente no mínimo permaneça unidos, né? Porque a união faz a força. Muito bem. Muito bem colocado. Então é isso, guris. Quero agradecer a presença de vocês por terem vindo. A gente bateu esse papo super massa. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa ainda com relação a isso, as experiências estéticas de vocês. Eu acho que é um assunto. Eu gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes e telespectadores que esse assunto de arte e educação é um assunto extremamente rico, né? Extremamente rico, complexo, oportuno. E que ele, evidente que esse depoimento que o Everton e eu demos aqui é um trailer, né, do tamanho do assunto que é. Com certeza. E até porque a FURG tem um curso de artes visuais, licenciatura, bacharelado, assim, nossa universidade tem desenvolvido uma série de pesquisas e ações. Tem gente pensando isso, sendo formado pela nossa universidade e chegando à nossa sociedade com muito repertório e muita ação. Então, eu não tenho dúvidas que nós não demos conta de todo o assunto. Foi mais uma conversa informal. A ideia era essa mesmo, era fazer um bate-papo mesmo, assim, mais solto, né? Até porque essa ideia do Paralelo de Cultura Nerd é essa mesmo, é conversar com os nerds, né? E eu tenho a oportunidade, né, o prazer de conhecer nerds que são arte-educadores. Isso é legal, tipo, essa mistura dos dois mundos, né? Tipo, do mundo profissional da arte-educação com essa paixão que vocês têm pelo mundo nerd. E isso, óbvio, que é proporcionar um papo massa, né? Mas a ideia com vocês é essa, tipo, esse papo ele é contínuo, né? É algo para se discutir ao longo do tempo. Enquanto assim, a gente tem tempo para isso. É verdade. Aliás, ontem abriu, falar assim, artes visuais, a Fresta. Né? Estávamos lá ontem, Everton, Cosme e eu fomos prestigiar. Não consegui, foram lá, tava legal. Que massa. Tem um vídeo lá chamado Cidade Cyber. Tem um vídeo chamado Cidade Cyber, tá passando lá. Tá passando lá. Aceitaram a Cidade Cyber lá, cara? Está na programação na programação da Fresta, um vídeo chamado Cidade Cyber. Nossa. Aí eu levei a minha filha para assistir, ela disse, pai, não entendi nada. Pai, não entendi nada. Me explica. A minha filha tá acostumada com Netflix, né? Aí quando ela vê uma videoarte do pai dela, não entendi nada. É outra linguagem, né? É outra linguagem, tá certo. Muito bom, cara, muito bom. Guris, muito obrigado por terem vindo, valeu por terem participado do programa aqui conosco. E você sabe que o espaço é de vocês, sempre que vocês quiserem vir conversar sobre arte, fazer poesia aqui conosco, esse é o espaço que vocês têm. É que eu fico feliz quando o Rafa diz que toda vez que eu quiser vir na FURG TV eu posso vir. Pode, né? Também. Eu fico trifeliz também. Como um nerd, não como diretor da... E aí só reclama pra ele, Lau, diz pra ele que a próxima vez que tu vier aqui nas emissoras, tu gostaria de ter uma música punk, né, pra ouvir, porque, pô... Não, aí tu vai perder, eu prefiro uma música da Deca. Ai, saco. Olha a puxação de saco, olha isso. Olha isso. Que mentira. O cara pediu pra eu tratar ele como nerd, não como grande chefão do bagulho. Eu tratei ele como um nerd. Por essa, teu espaço é teu, pode vir, nerd. Fica à vontade, participa aqui. Tá. Gurizada, 11h58, a gente vai ficando por aqui então. Sexta-feira, tá? Vamos encarar um bom final de semana então pra todas e todos. Com muita arte, se tudo der certo, tá? E semana que vem a gente tá de volta. Segunda-feira a gente retorna com Política e Sociedade com o Cristiano Angel. E estaremos por aqui novamente às 11 horas da manhã. Falou, valeu! Skeleton dance, I curse these days. And
at night when the wolves cry out. Listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again.